Olá, no programa de hoje você vai aprender sobre a harmonização de queijos e vinhos, a relação das mulheres com as joias, golfe, um esporte que alia saúde e amizade. Os 5 sentidos começa agora. Harmonizar queijos com vinhos não é uma tarefa muito difícil, mas requer alguns cuidados especiais. Então confira as dicas dos nossos especialistas. Para se montar uma mesa de queijos e vinhos, antes de olhar a parte do que se vai comer, é bom se olhar aquilo que vem dentro da alma, porque vinho e comida tem uma simbiose, que o encontro deles não é só um encontro de paladar, tem um sentimento, tem toda uma energia que envolve esse trabalho. Pelo menos é essa forma que eu enxergo. Como eu sou baiano, esse trabalho, apesar de não levar o condimento, eu acho que ele leva um pouco de dendê na forma de fazer. Então aí ele passa a ter, começa a ser, em vez de só um queijos e vinhos, ele parece um rococó, ou seria uma coxa de retalhos de frutas, queijos. Seria um patchwork de comida. Vamos mostrar aqui esse retalho de comidas para nossos queijos e vinhos. Então nessa bandeja aqui nós temos o maracujá cortado com a geleia que você pode escolher. Escolha uma geleia que não seja aquela corriqueira que você bota no pão, mas que você tenha mais cuidado com ela nesse momento. Então você pode ver, nós temos goiaba, temos uva, geleia para você melar nos queijos brie, camembert. Você tem uma mussarela de búfala com tomate seco feito rocambole. Temos aqui morango. Temos lombinhos com ervas finas, manjerona, esses temperos todos que eu geralmente coloco. Nessa outra tábua nós temos aqui o presunto com chucrute, que vai dar um sabor mais aguçado nesse paladar para depois você comer um queijo. Aqui nós temos o parmesão, que você pode melar no melaço. Nós temos um gruyère aqui. E temos aqui uns enroladinhos que eu faço com queijo, que aqui está com chucrute roxo, aqui está com banana passa. E aqui nós temos o frio, que é o pepperoni temperado. Nessa outra tábua aqui, nós temos um lombinho condimentado, um cani, que geralmente eu boto com grãos de mostarda e manga. Geralmente se faz essa mistura aqui e fica um tiragosto maravilhoso e de um paladar bastante agradável. Eu geralmente coloco as coisas que combinam, pelo menos a nível de paladar, próxima, porque às vezes as pessoas ainda não entendem, não conhecem esse tipo de mistura, e aí já fica mais fácil. Tem o gorgonzola aqui, que é um queijo forte, um sabor que normalmente você precisa depois para tomar um vinho, comer um pão, para não ficar com essa mistura no paladar. Temos um parma ou ramon serrano, junto com figo natural e frutas, né? Cereja natural. Aqui nós temos, da mesma forma que eu faço os enroladinhos com queijo, eu faço os enroladinhos com frutas secas e queijo e uma mistura de castanha do Pará. Fica um tiragosto bastante agradável de se comer, leve. Temos o Gouda aqui, que é um queijo também relativamente suave para se comer. Temos passas secas
temos um peito de peru e aqui é um outro tipo de presunto, que é um presunto royale, que é de um gosto mais apurado do que normalmente os presuntos normais. Aqui nós temos figo cristalizado, que geralmente nas minhas tábuas eu coloco frutas secas para adocicar um pouco e quebrar o gosto salgado dos queijos e dos frios. Essa mistura de paladares, na realidade eu acho que é isso que Deus pensou no alimento. Então o alimento não é uma coisa só para você comer, se nutrir, mas é todo um envolvimento de sentir, de olhar, de cheirar. E aí eu acho que isso realmente é o complemento do que o alimento é para o universo. Como sempre, a mesa que o João Osmário me apresenta é uma mesa rica em desafios. Para um apreciador de vinhos, ele pode e nos dá grandes desafios em estar harmonizando brancos, tintos e fortificantes também. Eu começaria até com uma audácia em servir espumante, já que ele nos apresenta o tropical do cani com a manga. O mais indicado, e eu defendo muito a harmonização de queijos com vinhos brancos, pela facilidade que ele nos oferece. O vinho branco é um vinho que passa por uma fermentação, que é um nome bem estranho, a fermentação malolática, onde os ácidos málicos são transformados em ácidos láticos. E por similaridade, essa harmonização com queijos fica muito mais fácil. Já os tintos passa, além de nos dar grandes prazeres, nos compromete um pouco mais quando se tenta harmonizar com queijos um pouco mais salgados. Aqui, por exemplo, com branco chardonnay. Esse chardonnay é um vinho jovem do Chile. Ele apresenta um amarelo palha, é brilhante. Fica muito bem para se abrir uma mesa de queijos e vinhos, harmonizando com os queijos mais leves, os queijos de amarelos mais claros, o Emmental, um Gouda, um Mazda. Agora, os tintos com mais leves, não tão tânicos, eu aconselho muito que nas noites, para que fiquem mais agradáveis, sejam utilizados um exemplar de Malbec ou mesmo de Merlot, porque ambas essas uvas, elas trazem um pouco mais de leveza à boca. O Malbec, ela tem uma característica de ser intenso em cor, intenso em aroma, mas ao mesmo tempo suave em boca. E ela não tem taninos tão marcados que o tanino muito duro, como o tanino de um Cabernet Sauvignon ou de um vinho muito envelhecido, ele pode competir com um pouco com o salgado dos queijos. Já no caso desse exemplar de Malbec, você pode estar tentando harmonizar com os queijos um pouco mais fortes aqui. Um Primadonna, um pouquinho mais curado, mas não tanto. Um Primadonna, um Vincent, os queijos holandeses. O Merlot, que é uma segunda casta que eu indico para harmonização, ela tem como característica principal a intensidade e a maciez em estrutura. Ela fica muito bem harmonizada com o brie, com a geleia de frutas vermelhas, ou mesmo um queijo não tão encorpado quanto um parmesão. Eu geralmente não costumo indicar parmesão ou mesmo provolone para as mesas de queijo, porque são queijos com um sabor muito marcante. E finalizando essa harmonização, eu indico o vinho do Porto, que é um vinho fortificado, que fica muito bem com o gorgonzola proposto por João Osmário. E aproveitem a noite. Com tantas opções que eu dei aqui, o consumidor vai deixar de tomar vinho tinto? Não, de forma alguma. E até nosso clima hoje, o inverno, pede os tintos. Mas Salvador é uma cidade tropical e sua mesa já indica esse lado tropical da Bahia. E o tropical mostra o quê? O sol, o calor, o verão.